escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Quando a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia. Pode se assentar, glorificando ao nome santo de Jesus. Quero ser bem sucinto em minhas palavras. Eu pedi para esse horário, eu falei, não, deixa os jovens aproveitar, é o culto deles. A gente vê o empenho, a dedicação da igreja nos departamentos. Então, quero ser bem sucinto. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite para você. Aleluia. Você que é jovem, você que é adolescente, você que já é adulto, a palavra é para todos. A palavra de Deus, ela tem caminho certo. Aleluia. E eu creio que você vai sair desta noite aqui, não da mesma forma que você entrou, mas com a certeza que Deus te escolheu. Aleluia. E que Deus tem um plano poderoso na sua vida. Aleluia. Não é momento mais de você ficar parado. Aleluia. Você tem chamado. Deus te chamou. Deus te escolheu. Aleluia. Muitos têm enterrado aquilo que Deus entregou. Aleluia. Eu só te peço uma coisa: é noite de decisão. É noite de você se pôr em prontidão a fazer a obra do Senhor, porque isso vai ser cobrado de você. Aleluia. Deus não escolhe qualquer um. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus te escolheu. Aleluia. Vemos que no capítulo 1 de 1 Coríntios, no decorrer deste texto, vemos que Deus não age na lógica humana. Aleluia. Deus, Ele não olha como o homem vê. A lógica e a perfeição de Deus é perfeita. Aleluia. Se fosse qualquer homem daqui da terra, quando lê este texto aqui, ele não vai escolher o desprezível. Aleluia. Ele não vai escolher as pessoas vis. Aleluia. Mas Deus, Ele escolheu as pessoas desprezíveis. Aleluia. Para confundir aqueles que são. Talvez você já olhou no espelho. Aleluia. E você próprio se despreza. Aleluia. Você próprio ali se diminui. Talvez você pense: quem sou eu na presença do Senhor? Quem sou eu ali dentro daquela igreja? Quem sou eu ali no grupo de jovens? Quem sou eu como ombreiro? Quem sou eu como uma varoa? Talvez você mesmo se despreza, se humilha ali. Mas eu quero te dizer nesta noite: Deus te escolheu. Aleluia. Ele não vê como o homem vê. Ele não olha para a aparência. Aleluia. Ele vê o coração. Aleluia. Talvez você imagina: eu não sou capaz, eu não tenho bagagem, eu não tenho formatura, eu não tenho leitura. Mas Deus não age como o homem vê. Deus não age como um sistema. Aleluia. Para você ser um advogado, você tem que estudar, você tem que passar por da OAB. Mas para ser servo de Deus, aleluia, tem que ter um chamado. E a partir do momento que você aceita esse chamado, Ele vai te capacitar. Aleluia. Desprezível, que significa merecedor de desprezo, objeto vil e vergonhoso. Você vê que há muitos ex-assassinos, ex-prostitutas, ex-viciados, ex-bandidos, que estão aí pregando a palavra de salvação de Jesus, que estão aí fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Na lógica humana, quem vai escolher um tipo de pessoa dessa maneira? Quem vai escolher um tipo de pessoa com esse cardápio? Ninguém na terra. Aleluia. Se fosse
Aleluia. Eu vivia na bagaceira. Eu não temia Deus. A minha esposa também fala que quando nem de crente eu gostava. Quem era eu? Rejeitado pelas pessoas. Mas Deus me escolheu e eu nem sabia. Aleluia. Deus já tinha um plano na minha vida, eu nem sabia. Aleluia. E quando eu fui aceitar a Jesus e tomei posição, as pessoas começaram a murmurar. O que está fazendo na igreja? Matando, quem é esse? Ah, mas ou ele estava ali no boteco, ou ele estava ali na bagaceira. Mas quando Deus escolhe, meu, não adianta. Aleluia. Isso não vem de mim. Aleluia. Vem de Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus escolhe as pessoas para confundir os sábios. Aleluia. É Deus que escolhe. É Deus que capacita. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 30 diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia. Ele nos deu sabedoria. É uma qualidade que envolve o conhecimento profundo e a compreensão. A Bíblia ela é só compreendida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia você pode pôr na mão de qualquer pessoa aí que não tem Jesus na vida, ela não vai entender. Talvez a pessoa leia a Bíblia de capa a capa e não consegue entender, porque ainda não se entregou totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ele revela aos pequeninos a tua palavra. Aleluia. Você pode pegar um doutor, uma pessoa formada em faculdades, que ela não vai conseguir discernir e trazer uma introdução dos textos da Bíblia, não vai conseguir. Mas Deus pega o menor, aleluia. Deus pega o desprezível, aleluia. Deus pega aquele que ninguém dá nada. Deus pega aquele que é rejeitado até mesmo pela família, aleluia. E derrama uma unção de palavra, aleluia. E ele começa a abrir a Bíblia e pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, aleluia. Deus não usa qualquer um, Deus só usa o escolhido, aleluia. Você é escolhido do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 11:25 diz: naquele tempo respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Oh glória! Eu louvo a Deus por conhecer a palavra do Senhor. Eu glorifico a Deus por estar na igreja. Eu glorifico a Deus por estar na presença do Senhor. Porque muitos não são revelados, mas Deus revelou para você. Deus revelou para você. Aleluia. Deus revelou para você uma palavra de salvação, uma palavra de santificação, uma palavra de justiça, uma palavra de redenção. Aleluia. É motivo de você ficar alegre na presença do Senhor. E nos deu justiça. A partir do momento quando você aceita Jesus, aleluia, tem justiça para você. Mas a partir do momento que você não aceita Jesus, tem condenação para você. Aquele que crê que Jesus salva, aleluia, ele vai ser salvo. Agora aquele que rejeita Jesus Cristo será rejeitado e será condenado. Pela lei a gente é condenado, mas a partir do momento que Jesus morreu ali na cruz, derramou seu sangue puro, aleluia, e fez o maior sacrifício e aleluia, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Romanos 8 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, aleluia, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Temos que viver, aleluia, em santidade. Temos que andar em Espírito. Aleluia. Deus está te vendo que você está dentro da igreja, está te vendo, mas Ele sabe que você está andando na carne. Ele sabe que você está andando no Espírito.
mas também não é. Aleluia. Você quer matar a carne? Vivifica o espírito. O que você vai alimentar vai te fortalecer. Se você for alimentar de espírito, de palavra, de santificação, de jejum, de oração, de culto, de participação na igreja, você vai alimentar o espírito. Mas se você sair de todas essas coisas e fazer o contrário, você vai alimentar. Aleluia. A partir do momento que você não dá prioridade ao Senhor, você está alimentando a sua carne. E quando você alimenta a sua carne, vai chegar a ponto que você vai enfraquecer espiritualmente, porque o espírito não está sendo alimentado, é a carne que está sendo alimentada. Aleluia. E vai chegar a ponto que você não vai ter mais força de ir para a igreja. Vai chegar aqui dentro da igreja, sentar no banco, cruzar os braços e pronto. Vai virar a pessoa que vai, não, eu fui para assistir o culto. Irmão, a igreja não assiste o culto. Aleluia. A igreja adora a Deus. O culto é para Deus. Aleluia. Eu vim aqui foi para adorar. Aleluia. Eu não vim aqui assistir o pregador. Eu não vim aqui ouvir as irmãs, o jovem louvar. Eu vim aqui para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E o tema que eu quero trazer aqui, quem te escolheu foi Deus. Aleluia. No decorrer da nossa existência acontece várias escolhas. Aleluia. A partir do momento que a gente começa a ter a existência, começam as escolhas na sua vida. Aleluia. Quando você estava dentro do ventre da sua mãe, começou uma escolha. O pai cita ali, né? E sua esposa fala: aquele ali vai chamar Davi. Aleluia. Aquele vai chamar Débora. É uma escolha. Já está começando a escolher o nome. A Bíblia diz em Jeremias que Deus escolheu ele dentro do ventre da mãe dele. Aleluia. Deus já tinha escolhido. Talvez você, no decorrer da sua juventude, você pensou quem era eu, mas Deus já tinha te escolhido. Aleluia. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um plano na sua vida maravilhoso. Aleluia. Houve escolhas em fazer o certo ou errado. A gente tem essas escolhas. Você não é impedido de fazer nada. Você tem livre arbítrio de fazer qualquer coisa. Se você quiser voltar para o mundo hoje, você volta. Se você quiser voltar ao que você fazia, você volta. Aleluia. Deus não vai te prender, mas é uma escolha. Você pode fazer de tudo. Você pode escolher a voltar para o crime, pode escolher a voltar a beber cachaça, a se prostituir. Aleluia. Pode fazer o que quiser. Mas tem uma coisa que você não pode escolher: é entrar no reino dos céus. Aleluia. Você tem toda a liberdade. Aleluia. Aleluia. Mas uma coisa é certeza: só vai para o céu quem escolhe o céu. Quem escolhe, aleluia, é o Senhor Jesus. Houve escolha em estudar, em fazer cursos. Houve escolha até mesmo em casar. Em todo tempo a gente faz escolhas. Às vezes acertamos nas escolhas. Às vezes os nossos amigos nos instruem a fazer escolhas erradas. Tem escolha, tem decisão na nossa vida. Aleluia. O adjetivo de escolha é o que? Decidir. Aleluia. Tudo na vida você tem que decidir. Ninguém vai decidir por você. A salvação não é eu que vou decidir para você, é você mesmo. Aleluia. A salvação é você que vai decidir. Eu aceito Jesus e eu quero morar no céu. Isso é uma decisão. Eu aceito Jesus e vou largar de pecar. É uma decisão. Eu aceito Jesus e quero ter uma vida de santidade. É uma decisão sua. Aleluia. A palavra é pecado, mas tenha certeza que essa mesma palavra aqui vai servir de julgamento para você no juízo final. Aleluia. Em João 15:16: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome perdides ao meu Pai, eles vos conceda. Aleluia. Percebemos que aqui na terra tem escolhas humanas, mas aqui o próprio Jesus, aleluia,
e vou salvar essa humanidade desse pecado. Aleluia. O último inimigo de Jesus que ele venceu foi a morte. Aleluia. Mas a minha palavra e a sua palavra diz, aleluia, ainda que você morra, aleluia, se você estiver em Cristo, viverá eternamente. Aleluia. Jesus nos escolheu a salvação. Jesus falou: vou sair do meu trono, despido da minha glória, e vou ali, aleluia, sofrer, ser humilhado, ser cuspido, ser esbofeteado e morrer morte de cruz. Para mim e para você, aleluia, ter a oportunidade, aleluia, de entrar novamente na presença de Deus, aleluia. O véu foi rasgado, aleluia. A lei nos matava e nos impedia de ter acesso com Deus Pai. Mas quando Jesus morreu na cruz, aleluia, o véu foi rasgado e você tem toda a liberdade, aleluia, de sentir a presença de Deus. Você tem toda a liberdade de adorar esse Deus que é grande e poderoso. Você tem toda a liberdade e alegria de salvação, porque Jesus morreu na cruz para trazer salvação. Aleluia. Então vemos que há uma escolha na terra e há uma escolha no céu. Em 1 Samuel capítulo 16, vamos ver que a escolha não foi na terra, foi no céu. 1 Samuel 16, a partir do verso 1 diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te ele a Jessé, Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Saul foi escolhido pelos homens. Saul foi escolhido na terra, mas Davi foi escolhido lá no céu. Aleluia. Saul foi escolhido pela nação ali. Eles queriam um rei, de toda maneira eles queriam um rei para governar eles. Deixou de ser governado por Deus para ser governado pelo homem. Mas Davi foi escolhido lá no céu. Você vê e percebe que Deus rejeita as pessoas. Tem pessoas que Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é fiel, mas Deus também rejeita. Aleluia. A partir do momento que você rejeita Deus, você também é rejeitado. Aleluia. Deus é justiça. Aleluia. Deus é justo, Ele tem que cumprir a sua palavra. Se a pessoa não quer, Ele não vai obrigar. A mesma palavra vai condenar ele ou ela. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que o profeta vai ali, naquela cidade, na casa de Jessé, aleluia, para escolher um rei. E a Bíblia fala que ele começa a chamar os filhos de Jessé. Primeiro vem Eliabe, e Deus rejeita. Segundo vem Abinadab, e Deus outra vez rejeita Abinadab. Vem Simeia, vem Nataniel, vem Radai, vem Cosém, e todos são rejeitados. Aleluia. Samuel talvez atentou para a aparência, de Eliabe, alto, robusto, guerreiro, homem de guerra. Aleluia. As pessoas vão olhar para a sua aparência. As pessoas vão olhar como você anda, como você se comporta, e vai dizer: esse aí não é escolhido. Aleluia. Esse aí não tem chamado. Talvez as pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse aí não vai muito longe. Aleluia. É fogo de pá. Aleluia. Esse aí pode contar os dias que vai sair da presença de Deus. Por quê? Está olhando para a aparência. Aleluia. Está olhando para a aparência. Mas Deus, Ele não olha para a aparência. Aleluia. Deus, Ele não olha, Ele não quer saber o que você fez, deixou de fazer. Aleluia. Ele olha dentro do seu coração. Aleluia. Talvez até o próprio da sua família vai te falar: não vai muito longe. Mas Deus, Ele não olha para a aparência. E percebemos que Davi é o sétimo filho, aleluia, de Jessé. Ali em 1 Crônicas, capítulo 2, a partir do verso 13,
Bíblia, o número 7 é de Deus. Aleluia. Na Bíblia, o número 7 é perfeição. Aleluia. Na Bíblia, o número 7, aleluia, não tem erro. A partir do momento que começa a chamar com 1 ou 6, é do homem. Mas quando chega no 7, é Deus que chama. Aleluia. E manda chamar. E o profeta fala: há alguém mais na casa? Aqui fala com o menor, ou um filho para ser ungido. Fala: há um que está lá no passo apresentando as ovelhas. É o menor da casa. Então manda chamar. Enquanto ele não chegar, a gente não vai sentar para sacrificar. Eu creio que quando Davi estava chegando, os irmãos de Davi começaram a falar um com o outro, e pensando e falando com o outro: Davi, se eu fui rejeitado, se meu irmão foi rejeitado, quem é esse Davi? Quem é esse? Talvez bati no peito: eu fui rejeitado. O que vai falar com Davi? É porque eles não sabiam, aleluia, que quem escolheu, aleluia, foi Deus. Talvez você está lá no anonimato, ninguém dá nada, aleluia, nem para o banquete te chama, nem para sacrificar te chama. Mas Deus mandou chamar o menor. Aleluia. Deus chamou, mandou chamar aquele que não tem aparência de escolhido. Deus mandou chamar aquele que muitas pessoas não dão nada. Aleluia. Talvez você é escolhido e não tem aparência. E talvez muitas pessoas têm aparência, mas não é escolhido. Muitas pessoas põem a gravatinha, terninho. Todos vão olhar: esse é escolhido, tem chamado. Vai ser pregador, vai ser pastor. Aleluia. Só tem aparência, mas não foi escolhido. Aleluia. Há uma diferença muito grande. Por isso que devemos estar na posição, aleluia, do Senhor. Aleluia. A sua aparência não vai mudar nada do que Deus tem na sua vida. Aleluia. Mas a partir do momento que você é escolhido, aí sim você tem que ter a aparência de escolhido. Aleluia. Antes de ser escolhido, você talvez não tenha aparência. Não vai ter aparência de jeito nenhum. Quem era aparecido ali no forró, né? Não tinha aparência, mas tinha, era escolhido. Mas a partir do momento que Deus te escolheu, irmão, tem que viver com a aparência de escolhido. A partir do momento que Deus te escolheu, aleluia, você tem que se comportar como escolhido do Senhor. A partir do momento que Deus te escolheu, você tem que viver com a aparência de salvo. Aleluia. As coisas que você fazia, você tem que deixar de fazer. Aleluia. Você tem que deixar de lado. Você tem que viver com a aparência de pessoa santificada, regenerada, salva. Muitos são escolhidos, mas não estão vivendo a aparência de salvo. Muitos têm chamada, é escolhido, aleluia, mas não tem aquela aparência de escolhido. A palavra que eu tenho nessa noite para você: você foi escolhido. Aleluia. Para de viver com a aparência de que não é escolhido. Aleluia. Para de viver dessa maneira. Deus não quer você dessa maneira. Ele te escolheu. E você tem que andar aonde você estiver com a aparência de escolhido e escolhida do Senhor. Aleluia. Davi estava ali. Talvez vou ficar minha vida inteira apacentando as ovelhas do meu pai. Ele nem passava na cabeça dele. Passava longe. Ele não estava nem no meio da família. Mas Deus escolheu. Aleluia. Tem aparência de escolhido, mas o coração está longe de Deus. Isso é um perigo. Aleluia. Muitos têm aparência de escolhido, mas o coração está longe. Está longe. Não quer perdoar. Aleluia. Não quer se humilhar a Deus. Aleluia. Não quer abraçar o irmão. Fica rejeitando. Aleluia. Não dá nem moral. Isso é a aparência de pessoa que não é escolhida. A aparência de pessoa escolhida é que perdoa. Aleluia. É que abraça. É que ajuda o próximo. Aleluia. É que ajuda aquele que está caído. Isso é a aparência de escolhido. Aleluia. Muitas pessoas pensam, aleluia, que
Para mim, perdeu a aparência. Você pode perceber que o lutador tem a aparência de lutador. O jogador de futebol tem a aparência de jogador. Ele tem até mandado é igual jogador. Tem a aparência de jogador. Ou seja, Deus está vendo. Ele vê como você anda, como você se comporta, como você fala, como você lê a Bíblia, como você ora. Isso sim é a aparência de escolher. Isso sim é a aparência de salvo. Talvez a rotina nossa nos impede de quê? De orar, de jejuar, de ler Bíblia. Não deixe isso acontecer. Não deixe. A rotina hoje está muito curta. Antigamente nem carro tinha, era só cavalo. E as pessoas tinham mais tempo. Hoje tem o quê? Até chá. Mas a pessoa não tem tempo mais. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para abrir a Bíblia. Não tem tempo de jejuar. Não tem tempo de orar. Porque a rotina está matando a pessoa. Não permita que a rotina te mate espiritualmente. Aleluia. O inimigo ele quer tirar a aparência, aleluia, de escolhido. Mas ele não vai conseguir. Aleluia. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido para dar fruto. Aleluia. Você foi escolhido para dar fruto com abundância. Aleluia. O escolhido, aleluia. Às vezes ele não vai ter mais. Mas isso é antes. Mas a partir do momento que Deus te escolheu, e todos que estão aqui, Deus tem um chamado. Senão você não estava. Aleluia. Eu passei mais de 20 anos. Eu nem sabia o que era a igreja. Eu nem sabia o que era a oração. Aleluia. Mas a partir do momento que eu vim para a presença do Senhor, aí os meus olhos foram abertos. Os meus ouvidos foram destampados. Como a Bíblia diz. Porque o Deus desse século está tampando os olhos das pessoas. O Deus desse século está tampando os ouvidos das pessoas. Você prega, e a pessoa está ali, está parada, está paralisada. A palavra não consegue entrar. Por isso que eu falo, eu glorifico a Deus por entender essa palavra de salvação. Aleluia. Outrora eu nem entendia. Já pensou se eu tivesse morrido? Já pensou nisso? Se você está aqui porque foi revelado para você a palavra de salvação. Aleluia. Não jogue isso fora. Não pegue o seu chamado e enterre agora na gaveta. Não faça isso. Deus te escolheu. Aleluia. Ele te escolheu, aleluia, para pregar a palavra. Ele te escolheu para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Aí talvez você vai entender, mas eu não consigo. Calma. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado na terra. Talvez você não está entendendo hoje. O principal é o quê? É ser escolhido. Isso está hoje. Mas conforme Deus vai agindo na sua vida, você vai entender. Deus vai começar a dar a oportunidade de você pegar a palavra. O ID é para todos. O ID para pregar a palavra de salvação é para todos. Não adianta você acordar de manhã e sair pregando aí para os 4 cantos da cidade. Não é assim. Deus vai te colocar a oportunidade. É um amigo, é uma família. Aleluia. Deus vai colocar a situação. E Deus só coloca a situação para quem é escolhido. Aleluia. Deus não vai dar nada para ninguém que não tem chamado. Não vai dar. Ele não dá nada aos pobres. Aleluia. Ele não dá pérolas aos pobres. Ele dá para quem tem chamado. Muitos estão usando a palavra de Deus aqui. Muitos estão usando a palavra de Deus. Mas Deus não dá um negócio. Há muitas denominações. Hoje é liberado. O país é laico. Aleluia. Não tem uma religião específica. Hoje você vê todo tipo de religião. Usando até mesmo a palavra de Deus. Aleluia. Mas pode ter aparência, mas não foi escolhido. Pode até usar a palavra de Deus, mas não vai ter resultado. Aleluia. Aí muitas pessoas andam porque tem mais conversão na igreja evangélica, porque a palavra é pregada. Aleluia. Muitas denominações e a pessoa vai ficar do mesmo jeito. Tem igreja
que essa palavra aqui vai te libertar. Eu tenho certeza que essa palavra aqui vai fazer você largar o pecado. Eu tenho certeza que essa palavra aqui vai te curar de dentro para fora. Aleluia. Muitas igrejas estão liberando, estão abrindo as portas. Não, deixa porque o sacerdote está fazendo pior. Os líderes estão fazendo pior. Aleluia. Mas a palavra é poderosa. A palavra de Deus, ela é cura. Ela transforma. A partir do momento que você toma posição, aleluia, Deus vai te transformar como homem e mulher de Deus. Muitas pessoas não precisam disso, não precisa orar, não precisa pedir perdão. Não cai nessa. Não cai nessa. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem que pregar contra o pecado. A palavra de Deus tem que pregar contra a carne. Isso sim é a palavra de Deus. Se não fosse assim, não precisava de Bíblia. A gente viveria normal. Aleluia. Como a gente vive, pronto, acabou. Mas a palavra é uma bússola para o crente. A palavra de Deus, ela vai nos instruir, aleluia, a chegar mais perto do céu. Tudo que você tem dúvida, tudo que você precisa saber, está dentro da Bíblia. Aleluia. Você não vai achar em outro livro, nem em outro livro. Tudo que você precisa está aqui na Bíblia. Aleluia. Ela é a palavra para aquele que está doente. Ela é a palavra para aquele que está triste. Ela tem uma palavra para você que está pensando em desistir. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. E nessa noite eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero fazer uma oração pela sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Aleluia. Deus te escolheu. Aleluia. Não foi um homem, não foi o pastor, não foi os obreiros que te escolheu, foi Deus. Esse chamado veio do céu. Aleluia. Esse chamado não iniciou aqui na terra, iniciou no céu. Eu quero que você faça uma reflexão. Aleluia. E que você possa ter certeza que quem te escolheu foi Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, Tu tens poder nos céus e na terra. Meu Deus, Tu escolheste homens e mulheres de Deus desde o início da humanidade. Eis aqui o Teu povo, aleluia. Eis aqui os Teus escolhidos. Muitos aqui têm chamado. Muitos estão que foi escolhidos, Senhor, para fazer a obra. Muitos foram aqui escolhidos para entrar no reino de Deus. E o inimigo, Senhor, está entristecendo. E o inimigo, Senhor, está colocando dúvida, colocando pensamentos negativos. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor, meu Deus, possa agradar no coração, meu Deus, de cada um aqui nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus me convence, Senhor, possa convencer mais uma vez, que eles possam sair daqui com a certeza, Senhor, que foram escolhidos, Senhor, pelo Senhor do céu. Meu Deus, abençoa eles, fortaleça cada um, meu Deus, todos que têm chamada, todos que são escolhidos, que eles possam, Senhor, permanecer na Tua vontade, que eles possam permanecer, meu Deus, no Teu querer, que eles possam, Senhor, a cada dia alimentar o Espírito e matar essa carne. Abençoa cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.